Senador Paulo Paim, presidente dessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes. É uma alegria, uma honra muito grande poder participar desse debate, senador. Um momento é de reflexão. Atravessamos uma quadra diferente da nossa sociedade. E falo aqui em nome do Conselho Federal da OAB e trago algumas palavras iniciais no sentido de que o Conselho Federal da Ordem ainda não tem um posicionamento definido acerca dessa questão do debate sobre o direito processual do trabalho, que é a finalidade dessa audiência pública. É bem verdade que aí, pessoalmente, creio que um código de processo do trabalho seria algo muito salutar, tendo em vista que hoje nossas regras processuais do direito do trabalho são mais ou menos ali um remendo, algo emprestado do Código de Processo Civil, com algumas técnicas relacionadas... Permite, a nossa intenção, depois dessa primeira versão, ter um encontro na OAB, quem sabe uma audiência pública lá na OAB. Perfeito, exatamente onde poderíamos discutir essas questões. Hoje nós temos na Justiça do Trabalho a contagem dos prazos processuais em dias úteis, que foi algo emprestado da Justiça Comum, porque a Justiça do Trabalho sempre se notabilizou por sua celeridade, ou seja, os prazos eram contínuos ali, sem nenhum tipo de interrupção ou suspensão. Temos também a própria questão do recurso de revista, e aqui sim falando como advogado militante na Justiça do Trabalho, desde que me formei, no ano 2000. O recurso de revista hoje, ele exige uma técnica muito mais apurada para a sua interposição. E essa técnica, ou seja, essa transformação, já é algo que vem desde a Lei 13.015 de 2014, quando se exigiu o cotejo analítico de tese com violação ou divergência jurisprudencial como requisito extrínseco de admissibilidade do apelo. E hoje nós temos que observar o princípio da transcendência, ou seja, demonstrar a transcendência política, jurídica, econômica e social. Ou seja, é algo que exige ali uma técnica muito maior, muito mais apurada, sem dúvida nenhuma, e isso merece um debate dentro dessa linha do direito processual do trabalho. E gostaria também de, tendo em vista que a maioria dos debates aqui foi em relação à própria reforma trabalhista, gostaria de trazer alguns casos, senhor senador, e também algumas considerações. Evidentemente que a OAB sempre vai defender uma interpretação de qualquer lei à luz da Constituição Federal. Há muito tempo já está ultrapassado aquele brocardo, aquele princípio de que o juiz é a boca da lei. Ele tem autonomia e liberdade para fazer a sua interpretação. Agora, é muito preocupante quando há um argumento ad terrorem, no sentido de que a lei não vai ser cumprida de forma alguma. Isso, inclusive, prejudica o próprio aumento do emprego, porque o próprio empresariado ele vai ficar numa dúvida. Hoje existe uma dúvida, uma insegurança muito grande. E por que uma insegurança? Porque nós temos pelo menos 4 ou 5 tipos de trabalhadores. Aquele que foi contratado sob a égide da CLT antiga, aquele que foi contratado sob a égide da Lei 13.467, de 2017, que durou 4 dias, até a vigência da medida provisória 808, que aí é outro tipo de trabalhador, que está submetido a essa regra. E temos agora, desde o dia 23 de abril, aquele trabalhador que está contratado sob a égide da Lei 13.467, sem a MP, que caducou. Ou seja, teve também essa letargia do próprio Congresso em processar e cumprir aquele acordo que tinha sido feito inicialmente, porque a MP trouxe alguns balizamentos, inclusive no tocante ao trabalho intermitente. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos, porque acho que todo debate, para ser rico, ele merece ponto e contraponto, porque senão não é um debate, é só um mero palanque ali, porque todos vão falar a mesma questão. Então, gostaria de trazer, inclusive, fruto da experiência de uma advocacia militante na Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista, que várias críticas aqui são absolutamente pertinentes, inclusive a forma como foi conduzida, tem aspectos positivos. Tem aspectos positivos.
E, dentre eles, se pode destacar, por exemplo, uma maior autoridade, reconhecimento da autoridade da entidade sindical, por exemplo. O princípio da autonomia negocial coletiva está na própria Constituição. E aqui eu trago um exemplo no sentido de que o próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a validade dos acordos e convenções coletivas, mesmo antes da reforma trabalhista. Eu ousaria dizer, inclusive, que foi o Supremo Tribunal Federal quem começou a efetiva reforma trabalhista, a mudar um paradigma, quando no julgamento do processo, naquele leading case do PDV, do BESC, e depois no processo da usina central Olho d'Água, disse que quando se trata do direito coletivo, essa hipossuficiência do trabalhador, ela deve ser mitigada. Porque você está em pé de igualdade, é a entidade sindical que vai negociar com o empregador. E é por isso que a reforma trabalhista vem nesse sentido. Inclusive, ela vem até frear a decisão do Supremo, porque o próprio artigo 611b, ele disciplina ali quais são as rubricas que não podem ser objeto de negociação coletiva. E para o Supremo Tribunal Federal, você não tinha esse balizamento. Portanto, gostaria de trazer esses destaques para que a reforma não seja tratada apenas como algo que só retira direitos que sejam um verdadeiro retrocesso. Não estou dizendo que não há, mas gostaria de enfatizar esses pontos, tendo em vista que todos os pontos negativos já foram enfatizados. E lamento muito que o membro do Ministério Público do Trabalho e a advogada que estiveram aqui presentes, que falaram com muita propriedade, não estejam aqui, mas justamente para que esse debate possa ser travado em um debate desarmado, sem ideologia, ou seja, apenas com questões técnicas, com práticas de experiência de vida. É claro que se houver um abuso, ou seja, aquele trabalhador humilde, hipossuficiente, ele vai ter acesso ao judiciário. E sabe por que vai, senhor senador? É porque eu confio nos juízes do trabalho do meu país. Tenho uma grande confiança nessa instituição que é a Justiça do Trabalho. Tenho uma grande confiança no Ministério Público do Trabalho, que tem que fazer mesmo valer as ações coletivas. Agora, claro, toda ação provoca uma reação. Então, estamos diante de uma reação que pode ser exacerbada. Então, o ideal é que haja equilíbrio, é que haja bom senso para que essa maturidade, que esse equilíbrio seja atingido. Quando você puxa o pêndulo para um extremo, quando você solta, ele vai para outro. Então, quando você diz que as custas processuais, ou seja, você não vai ter o acesso, vai ter que pagar as custas quando houver essa sucumbência parcial, justamente para evitar casos como já aconteceram, que o TST já decidiu de um empregado que ganhou mais de R$1 milhão numa causa e teve os benefícios da gratuidade de justiça na outra. Ou seja, é para evitar esses abusos. E isso precisa ser trazido ao conhecimento para que haja esse debate, para que possamos chegar a um ponto de equilíbrio. Esse é o fundamental. Ações de indenização por dano moral. Eu fiz um levantamento a pedido do site Consultor Jurídico no final do ano de 2016, com decisões da Justiça do Trabalho acerca de valores de indenização. E o TST teve um papel fundamental para podar, para diminuir os excessos. Agora, chegar até o TST é difícil porque é uma instância extraordinária, não é simplesmente uma corte revisora, uma corte recursal, pura e simples, é uma instância extraordinária. Agora, tem exemplos, inclusive, que eu posso mencionar alguns aqui, mas é algo público, tendo em vista que foi um trabalho acadêmico, de um empregado, por exemplo, que teve seu armário arrombado, o armário do seu trabalho, e o TRT deferiu uma indenização de R$1 milhão para ele. O TST, aquele recurso reunia condições de admissibilidade, de conhecimento e provimento, o TST deu provimento ao recurso para reduzir muito essa decisão. E isso é fundamental, justamente para que a Justiça do Trabalho possa ter a sua credibilidade, para que não seja desacreditada. Não adianta ter aquele juiz Robin Hood, porque isso não vai dar certo. O Supremo Tribunal não vai deixar. Agora, precisamos ter maturidade e equilíbrio para enfrentar todas essas questões.
Hoje, por exemplo, eu estou com um caso de uma empresa de consórcios que teve seus bens bloqueados antes mesmo da sentença ser proferida, tendo em vista que o juiz de primeiro grau entendeu ali que havia um grupo econômico, ou seja, ignorou o próprio incidente de desconstituição da personalidade jurídica e provoca um verdadeiro abuso. Portanto, é justamente para coibir esses abusos que, claro, são regra? Evidentemente que não, são casos isolados. É por isso que vem uma legislação nesse sentido. Portanto, o que se espera é que haja o equilíbrio, que haja maturidade para que possamos chegar no meio termo e que todos esses conflitos sociais possam ser harmonizados, possam ser afastados. Agora, eu gostaria de dizer aqui, confio, acredito muito na justiça do trabalho do meu país. O que eu trouxe aqui, esses exemplos são casos isolados. Trouxe até, justificam uma medida enérgica, sinceramente, talvez para poder fazer ali um contraponto, mas a ideia é que se chegue num momento de equilíbrio. Eu gostaria só de dizer aqui, talvez até como voz dissonante, que, apesar de todas as mazelas que foram reiteradas aqui, existem pontos positivos na reforma trabalhista. Outro ponto também que eu destaco, o trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente já é uma realidade, já existe no nosso país, só que até a vigência da Lei 13.467, ele ficava escondido, ou seja, ele não tinha direito absolutamente algum. E eu falo, vamos trazer o exemplo aqui, um trabalhador de hotel, por exemplo, aqueles hotéis que só funcionam no final de semana, e ele presta os seus serviços em determinados momentos de acordo com o aumento da demanda. Até a vigência da lei, esse trabalhador era inexistente, ele não tinha carteira assinada, não contribuía, não tinha nenhum direito. Hoje ele passa a ter. Evidentemente, a própria medida provisória trazia elementos ali que regulamentavam essa atividade, ou seja, o próprio pagamento de multa, etc., e a MP caiu. Mas é algo que nós precisamos acabar com essa hipocrisia que existe no Brasil e tirar a venda de relações, tirar a venda dos olhos para reconhecer relações que efetivamente já existem e trazer, então, para a formalidade esse tipo de trabalhadores. Portanto, senhor presidente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui enaltecendo o trabalho de Vossa Excelência, que tem conduzido com maestria essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Muito obrigado.